Você já percebeu? Há um assassino dentro de você. Ele é frio, silencioso, e está matando, todos os dias, o homem ou a mulher que você nasceu para ser. Ele não usa facas, não faz barulho. Ele age devagar, disfarçado de conforto, de desculpas, de amanhã o começo. Esse assassino mora no espelho. É aquela versão fraca de você, que você protegeu por tanto tempo. E você a alimenta todos os dias com cada escolha pequena, com cada desistência, com cada desculpa bem formulada para justificar, porque a sua vida continua menor do que sua alma. E talvez você nem tenha notado, mas ela está vencendo. Eu sei que isso dói de ouvir. Eu sei que parece duro demais. Mas me diga, você acha que o mundo vai ter piedade? Você acha que o tempo vai esperar você decidir quem vai ser? Olha ao seu redor. Veja quantos estão andando por aí, com esse mesmo olhar cansado, essa mesma alma conformada. E olhe para você, é esse o olhar que você sonhou ter quando era criança, cheio de medo, carregado de arrependimentos silenciosos. Isso não é você. Isso nunca foi você. Isso é a versão fraca que você criou para sobreviver, mas a sobrevivência não é mais suficiente. Porque sobreviver é um insulto quando você nasceu para conquistar. E o pior de tudo, é que essa versão fraca que você protege, não quer ser destruída. Ela quer continuar te mantendo pequeno, confortável, invisível. Ela sussurra coisas doces: calma, não se cobre tanto, você já faz o suficiente. Ela te embala com promessas de alívio, quando tudo o que você precisava era de um incêndio para te acordar. Ela quer que você esqueça. Esqueça o tamanho dos seus sonhos. Esqueça a fome que um dia você já sentiu por ser mais, ter mais, viver mais. Mas eu estou aqui para lembrar você: essa fome ainda existe. Ela só está enterrada sob camadas de medo, preguiça e distrações. E agora eu te pergunto, até quando? Até quando? Você vai proteger essa versão que só te arrasta para baixo? Até quando vai defendê-la, em vez de enterrá-la? Ela não merece sua lealdade. Ela não merece mais um dia da sua vida. Cada vez que você hesita, cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, cada vez que você deixa para depois, é o seu destino que está sendo assassinado um pouco mais. Você já percebeu? Você já sentiu isso queimando por dentro? Não sentiu? Um incômodo, uma raiva silenciosa. É o seu verdadeiro eu implorando para ser liberto dessa prisão de covardia que você mesmo construiu. E não se engane, isso não é sobre se sentir bem. Isso não é sobre motivação. Isso é sobre sobrevivência da sua grandeza. Porque ou você mata essa versão fraca hoje, ou ela vai continuar matando você em silêncio, um sonho de cada vez, até não sobrar nada além de arrependimento. Essa guerra não é contra ninguém lá fora. É aqui dentro. É contra o impostor que vive em você. O impostor que se veste com sua voz, que assina seus pensamentos, que te convence a ser menos. Ele é esperto, ele é sedutor, mas ele é falso. E hoje, você precisa matá-lo. Olha para o espelho agora. Encare de verdade quem está olhando de volta. É ele. Ou você acha que é coincidência? Essa cara cansada, esse olhar vazio, esse peso no peito que você carrega todos os dias, é ele. A sua versão que desiste, que recua, que adia a própria vida para amanhã. Mas a sua vida não é amanhã. A sua vida é agora. E esse impostor não pode mais sentar à mesa com você. Ele não pode mais decidir por você. Porque só um de vocês vai sobreviver. Ou ele, ou o verdadeiro você. E eu espero que você tenha coragem de fazer o que precisa ser feito. Coragem para olhar para dentro, apontar para ele sem medo, e dizer: hoje, você morre. Você precisa entender uma coisa agora: ninguém lá fora vai aparecer para salvar você dessa guerra interna. Porque essa batalha não se vence com plateias, com aplausos, com discursos bonitos. Essa batalha é solitária. Ela acontece em silêncio, nos bastidores da sua mente, no instante em que você decide o que vai ser daqui em diante, a continuação do impostor, ou o nascimento do seu verdadeiro eu. E eu não estou aqui para falar de motivação barata. Eu estou aqui para te mostrar uma verdade que a maioria não tem coragem de dizer: o desejo que você sente por mais, por grandeza, por liberdade, não é exagero. É a sua natureza falando com você. Desde criança, você sentia isso. Lembra? Aquele fogo que dizia:
Eu nasci para algo maior, aquela sensação de que não cabia nesse papel medíocre que a vida foi tentando te impor. Esse fogo nunca apagou. Ele só foi sufocado pelas vozes de quem te disse para ser mais realista, mais humilde, mais igual aos outros. Mas eu te pergunto, o que eles conquistaram para merecer o direito de apagar o seu brilho? O que eles construíram para que suas palavras tenham peso maior do que o seu coração? Nada. Porque pessoas que têm medo do próprio potencial sempre tentam podar o dos outros. E é exatamente por isso que você se sente assim agora, inquieto. Porque você sabe, lá no fundo, que não nasceu para sobreviver de migalhas emocionais, financeiras, espirituais. Você nasceu para deixar sua marca, para andar com a cabeça erguida, para dominar seus dias, para carregar uma chama nos olhos que as pessoas não têm como ignorar. Esse é o desejo que Napoleon Hill chamou de desejo ardente. O motor de todos os que ousaram não se contentar com o que a vida lhes dava, mas tomaram a vida nas próprias mãos. E antes que você tente justificar que já tentou, que já caiu, que já fracassou, deixa eu te dizer, claro que você caiu. É para isso que as quedas existem. Não para te parar, mas para provar se você é digno do que sonha. O desejo que mora dentro de você não morre só porque você tropeçou algumas vezes. Ele ainda está aí, esperando você levantar e declarar: eu não desisto. Não mais. Eu não me contento mais em ser só metade de mim mesmo. A questão é, você tem coragem de assumir esse desejo sem vergonha? Tem coragem de olhar para quem você ama, para quem duvida de você, e dizer: eu vou buscar o que é meu, e não vou mais pedir desculpas por isso? Tem coragem de ser chamado de louco, de ser incompreendido, de ser apontado como arrogante, só porque você se recusa a viver pequeno? Porque essa é a moeda da grandeza. É pagar o preço agora, para colher a recompensa que os fracos nunca vão tocar. Mas para isso você tem que parar de pedir permissão. Parar de perguntar: será que eu posso? Você já pode. Você sempre pôde. O que falta é coragem para agir como se fosse verdade. Então para de negociar com a sua mediocridade. Para de se esconder atrás de desculpas elegantes. O mundo não precisa de mais um que se contenta. Ele precisa de você inteiro. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda tem tempo. O relógio não parou ainda. Ainda dá para assumir o comando e calar a voz desse impostor de uma vez por todas. Mas não dá para ser mais ou menos. Ou você se entrega de corpo e alma, ou não serve para nada. A decisão é sua. E não espere mais um ano, mais um mês, mais uma segunda-feira. É agora. Porque se você não tiver coragem de agir agora, o impostor já venceu. Então escolha. Levante-se. Traga esse desejo de volta à tona. Sinta-o pulsar como uma fogueira dentro do seu peito. Alimente-o todos os dias com decisões, com ações, com disciplina. E nunca mais peça desculpas por ser intenso demais, ambicioso demais, diferente demais, porque o mundo nunca foi mudado pelos mornos. E já que você chegou até aqui, já que a sua alma ainda sente o chamado, faça mais uma escolha agora. Não deixe esse momento morrer. Deixe claro para você mesmo que é um compromisso. Inscreva-se. Aqui, agora. É um gesto simples, mas um símbolo poderoso de que você não está só passando por esse vídeo como mais um. Você está se comprometendo. Você está declarando para si mesmo: eu continuo. Eu não volto atrás. Então respire fundo e sinta. O desejo que você tentou enterrar ainda está aí, pronto para te lembrar todos os dias que você não nasceu para nada menos do que extraordinário. Você só precisa ter coragem de obedecer a ele. Porque quando você alimenta esse fogo, ninguém, nem mesmo a sua versão fraca, é capaz de apagar você. Agora que você sente o desejo queimando de novo, há algo que você precisa aceitar sem hesitar. Querer não é o suficiente. Só desejar não vai te tirar do chão. O desejo é a faísca, mas é a crença que transforma isso em fogo. E se tem algo que a sua versão fraca destruiu dentro de você ao longo dos anos, foi justamente isso: a sua capacidade de acreditar sem duvidar, de se olhar no espelho e enxergar um vencedor, mesmo quando o mundo inteiro só vê fracassos. E você sabe como ela fez isso? Aos poucos. Em silêncio. Cada vez que você falhou, ela sussurrou: tá vendo? Eu te disse que você não era bom o bastante.
Cada vez que alguém zombou dos seus sonhos, ela reforçou: é melhor não tentar de novo. Cada vez que você pensou grande e não conseguiu, ela plantou mais um tijolo no muro da dúvida. Hoje, esse muro está aí, alto, pesado, separando você do que você poderia ser. Mas ouça, esse muro não é indestrutível. Ele não é uma sentença. Ele é apenas um hábito, um padrão mental que você vem repetindo por tanto tempo que passou a confundir com quem você é. Só que você não nasceu duvidando de si mesmo. Lembra da criança que você foi? Aquela criança que acreditava que podia ser astronauta, presidente, herói. Essa criança ainda está aí dentro, sufocada pelo cinismo que você vestiu para se proteger. Mas ainda respira. Ainda te cutuca quando você fica sozinho, de madrugada, pensando no que poderia ser da sua vida se não tivesse tanto medo. E é agora que você precisa fazer uma escolha diferente. Porque acreditar não é uma emoção que simplesmente aparece para você. É um músculo, e músculos não aparecem sozinhos, eles se fortalecem pelo esforço, pela dor, pelo treino repetido, mesmo quando você não vê resultado imediato. Acreditar é como erguer um peso todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando a sua mente ainda insiste em duvidar. Porque cada repetição importa. Você precisa entender isso para não se enganar mais. Ninguém vai acreditar por você. Ninguém vai pegar sua mão e te convencer de que você é capaz. Porque ninguém vive dentro da sua pele, ninguém ouve a voz do impostor na sua cabeça te sabotando dia após dia. Só você pode calar essa voz. Só você pode provar para si mesmo que ela é mentirosa. E a única maneira de fazer isso, não é esperando se sentir confiante, é agir mesmo sem confiança nenhuma. E sim, você vai se sentir ridículo no começo. Vai parecer que está forçando algo que não é real. Mas é assim que funciona. Todo campeão já foi um amador que ousou se comportar como vencedor antes de parecer merecer. É essa postura que molda a identidade. Você não começa acreditando para depois agir. Você começa agindo para depois acreditar. E cada pequena vitória, cada obstáculo que você derruba, cada manhã em que você não se deixa vencer pelo cansaço, são como pesos erguidos nesse músculo chamado crença. No início, ninguém vai notar, nem você. Vai parecer que nada mudou. Mas um dia, você vai olhar para trás e vai perceber que aquela voz fraca, que antes dominava cada pensamento, agora fala baixo. Até que enfim se cala. Não porque você esperou ela sumir, mas porque você se tornou forte demais para dar ouvidos. Essa é a diferença entre os que passam pela vida e os que marcam a vida. Os primeiros só acreditam quando já é óbvio, quando já há aplausos, quando já há provas. Os outros decidem acreditar antes de tudo isso. Eles apostam em si mesmos quando ninguém mais apostaria. E é isso que os transforma. Porque o mundo não é dado aos mais merecedores, mas aos mais convictos. Então, olhe para dentro agora. Sinta esse músculo enfraquecido que a sua versão fraca atrofiou em você. E comece a treiná-lo. Um pensamento de cada vez. Um gesto de cada vez. Um enfrentamento de cada vez. Não espere se sentir digno de acreditar. Você já é digno. Só precisa lembrar. Porque enquanto você não lembrar quem você é, continuará sendo escravo do impostor. E essa é a verdade que ninguém gosta de encarar. Você já tem tudo o que precisa para vencer. Sempre teve. O que te falta não é talento, não é oportunidade, não é sorte. É coragem de acreditar em si mesmo sem provas, sem garantias, sem aplausos. Porque a verdadeira fé em si não nasce das evidências. Ela cria as evidências. E quando você começa a viver assim, não há mais espaço para a versão fraca dentro de você. Ela não sobrevive em um corpo e uma mente onde a crença voltou a respirar. E você sabe, no fundo, que é disso que precisa agora lembrar. Lembrar que você nunca foi pequeno, que você nunca foi fraco, que só esqueceu por estar cercado de gente que também esqueceu. Mas hoje, isso acaba. Hoje você começa a reconstruir o que sempre foi seu, a sua própria fé. Então agora que você já sente essa crença renascendo por dentro, que já consegue, mesmo que por um fio, segurar esse músculo da fé em si mesmo, há um segredo que você precisa encarar de frente. A sua mente não vai se reprogramar sozinha. Ela não vai, por mágica,
Apagar anos de pensamentos sabotadores só porque você decidiu acreditar por um instante. Não, a sua mente precisa ser reprogramada de forma deliberada, intencional, disciplinada. É como trocar as fundações de uma casa sem nunca parar de morar nela. Doloroso, inconveniente, mas absolutamente necessário. E para reprogramar essa mente que te traiu tantas vezes, você vai ter que entender como ela foi programada para começar. Ela não nasceu fraca. Ela não nasceu preguiçosa. Ela foi alimentada todos os dias, por anos, com pequenas doses de derrota, pequenas concessões, pequenos nãos aos seus próprios sonhos. Cada vez que você desistiu antes de tentar, a mente anotou. Cada vez que você aceitou menos do que merecia, a mente gravou. Cada vez que você se convenceu de que não era para você, a mente reforçou essa mentira como verdade absoluta. É isso que você está carregando agora, uma mente habituada a esperar fracasso antes mesmo de começar. Mas aqui está a boa notícia. Tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Tudo que foi ensinado pode ser reescrito. Só que isso exige prática, persistência, repetição consciente. Porque enquanto você não assumir o controle dessa máquina que é a sua mente, ela vai continuar escolhendo por você, e sempre escolhe o caminho mais seguro, mais fraco, mais previsível. A cada manhã em que você acorda e escolhe deixar para depois, a cada vez que você diz, não consigo, a cada vez que você reforça a história de que não é capaz, você reforça a programação antiga. Mas a cada vez que você levanta mesmo sem vontade, a cada vez que diz para si mesmo eu faço, a cada vez que cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo que ninguém veja, você está criando novas conexões, novas verdades, novas crenças dentro de você. E não pense que vai ser fácil. Não vai. Os velhos padrões vão lutar para sobreviver. Eles vão gritar, vão espernear, vão tentar te seduzir de volta para a zona de conforto. Porque para eles, a mudança é uma ameaça. Mas você já decidiu que essa guerra é sua. E guerra se vence um dia por vez, um pensamento por vez, uma escolha por vez. Você precisa ser disciplinado bastante para continuar repetindo as palavras certas, agindo apesar do medo, caminhando mesmo no escuro. Porque é só assim que a mente começa a entender: dessa vez você não está blefando. Dessa vez você não vai recuar. E quando você menos perceber, o que antes era forçado começa a fluir. O que antes era apenas um esforço consciente se transforma em instinto. O que antes era artificial se transforma em quem você é de verdade. É nesse momento que você percebe que já não precisa negociar consigo mesmo. Você só faz. Você só vai. Porque agora você carrega uma mente que trabalha por você, não contra você. E não se engane, não há nada mais poderoso do que alguém que domina a própria mente. Porque enquanto os outros ainda se afogam em dúvidas, você já está avançando. Enquanto eles esperam sentir vontade, você já está fazendo. Enquanto eles recuam para a segurança do que já conhecem, você está construindo algo novo, mesmo sob pressão, mesmo sob medo. Essa é a beleza brutal da disciplina mental. Ela não apenas muda o que você faz, ela muda quem você é. Ela reescreve a história que você conta a si mesmo toda vez que fecha os olhos para dormir. Ela enterra o impostor de uma vez por todas. E ela mostra ao mundo que você não é mais um escravo das velhas programações. Você é livre. Você é dono da sua própria mente. E por isso eu te digo agora, não perca tempo esperando se sentir pronto para começar a se reprogramar. Comece agora. Cada pensamento que você desafia, cada padrão que você corrige, cada sabotagem que você expulsa, tudo conta, tudo fortalece, tudo aproxima você do destino que já era seu desde o começo. E se esse fogo já arde no seu peito enquanto você ouve essas palavras, se essa verdade já ecoa na sua mente, não deixe isso morrer. Mostre para você mesmo que está ouvindo, que está acordado. Um gesto simples, mas que firma a decisão dentro de você curta. Não só por mim, não só por este vídeo, mas por você mesmo. Para registrar na sua mente que você escolheu sair do piloto automático, que você escolheu ser maior do que a voz que tenta te diminuir. Porque cada pequeno gesto conta nessa guerra. E hoje, você já começou a vencer. Agora que você começou a se reprogramar, que já percebe as correntes invisíveis se partindo dentro da sua mente,
É hora de enfrentar uma das maiores mentiras que te contaram. Te fizeram acreditar que o segredo para mudar de vida era acumular conhecimento, que bastava ler mais, ouvir mais, entender mais. Como se apenas saber fosse suficiente para transformar. Mas a verdade é mais dura. O mundo está cheio de gente que sabe muito e faz pouco. Lotado de mentes brilhantes presas em corpos que não agem. E essas pessoas seguem acorrentadas, não por falta de informações, mas por falta de coragem para aplicar o que já sabem. Porque não é o quanto você sabe que muda a sua vida. É o quanto você aplica do que sabe. É o quanto você vive aquilo que já aprendeu, mesmo quando ninguém está olhando. É fácil se esconder atrás de livros, vídeos, teorias. É confortável acumular conhecimento como quem coleciona medalhas que nunca usou numa guerra. Mas medalhas não vencem batalhas. Ações vencem, decisões vencem. E isso dói de admitir, não dói. Você olha para dentro e percebe que já sabe muita coisa que nunca colocou em prática. Já leu, já ouviu, já estudou sobre disciplina, coragem, foco. E mesmo assim, ainda deixa para amanhã. Ainda negocia com a própria fraqueza, ainda recua na hora de agir. E cada vez que você faz isso, você enfraquece a si mesmo, porque ensina para a sua mente que ela pode saber muito e não precisar fazer nada. A sua versão fraca adora quando você coleciona conhecimento sem ação, porque isso te dá uma falsa sensação de progresso. Você se sente bem por aprender, mas não se move. Você se sente inteligente por entender, mas não constrói nada. E isso vai matando lentamente o seu espírito, porque te faz acreditar que está avançando, quando na verdade está preso no mesmo lugar. É por isso que você vê tanta gente inteligente vivendo abaixo do próprio potencial, porque ser inteligente demais sem ser corajoso o bastante é uma armadilha. A mente cria justificativas perfeitas para não agir. Ela diz: ainda não sei tudo, não estou pronto ainda, só mais um curso, só mais um livro, só mais um plano. Mas o que ela não quer que você perceba é que nada disso substitui ação. Nada. Você precisa entender, conhecimento só ganha poder quando entra em movimento. Até lá, ele é só peso morto na sua mente. Peso que você carrega para parecer preparado, mas que só te arrasta para baixo se você não agir. E é por isso que muita gente afunda mesmo sabendo nadar, porque não tem coragem de se lançar na água. Chegou a hora de você parar de se esconder atrás do que já sabe. Chegou a hora de parar de adiar a sua grandeza esperando mais informação, mais perfeição, mais garantias. Chegou a hora de assumir que a sua vida não vai mudar enquanto você continuar agindo como espectador da própria história. E agir não significa ter todas as respostas. Significa ter a disciplina para dar o primeiro passo, mesmo cheio de dúvidas. Porque é só quando você age que o mundo responde. É só quando você executa que a sua mente entende que é sério dessa vez. É só quando você desafia o medo que a coragem começa a nascer. E é isso que separa os que constroem de verdade dos que apenas sonham. Os construtores não esperam saber tudo para começar. Eles começam antes de se sentirem prontos. E é nesse processo que eles se tornam maiores. Porque cada decisão, cada atitude, cada tentativa constrói um pouco mais da sua força. Então olhe para tudo que você já aprendeu até hoje. Para todas as verdades que já conhece mas ainda não vive. Elas estão aí esperando para serem colocadas em prática. Esperando para saírem do papel e virarem realidade. Mas isso só acontece quando você tem a ousadia de agir mesmo imperfeito. E não importa quantas vezes você já caiu antes. Não importa se você tentou e fracassou. O que importa é o que você decide fazer agora. Porque agora você sabe saber não basta. Saber sem agir é como ter asas e nunca voar. Um desperdício de potencial, um insulto à própria grandeza. E você não nasceu para insultar a si mesmo. Você nasceu para honrar o dom que carrega. Para transformar conhecimento em força. Para transformar intenção em resultado. Para transformar a sua história em legado. E isso só começa quando você para de esperar e começa a construir. Porque a verdade é simples, o conhecimento só liberta quem tem coragem de aplicá-lo. E você não vai mais se esconder atrás de desculpas. Porque agora, você já percebeu: saber não é poder. Poder é agir. E o mundo só respeita quem age. Então agora que você já encarou essa verdade incômoda, que nada muda se você não age,
que conhecimento sem movimento é só vaidade. É hora de você parar de viver como quem improvisa a própria vida. Porque por mais que você execute, por mais que dê pequenos passos, se você não constrói uma visão interna poderosa para guiar esses passos, tudo o que você faz é caminhar em círculos, confundindo movimento com progresso. É aqui que tantos se perdem. Eles até se levantam cedo, até trabalham duro, até colocam em prática o que aprenderam, mas não sabem para onde estão indo. E um navio sem destino pode até flutuar, mas jamais chega a um porto. A verdade é que você já sabe o que não quer mais ser. Você já decidiu que a versão fraca de você não pode continuar comandando essa história. Mas agora, você precisa saber quem você quer ser. Você precisa parar de fugir do velho para começar a correr em direção ao novo. É assim que se muda de verdade, quando a sua visão do futuro se torna mais atraente que o conforto do presente. E não estou falando de metas rasas, de quero ganhar mais dinheiro, quero ser mais feliz. Isso é pouco demais para alguém como você. Estou falando de uma visão profunda, nítida, que você consegue sentir até na pele. Uma visão que faz o peito arder só de pensar, que faz você se recusar a viver um dia sequer fora de alinhamento com ela. Feche os olhos por um instante e imagine. Imagine você entrando num ambiente, e todos, sem exceção, sentem sua presença antes mesmo que você fale. Imagine caminhar com passos firmes, sem aquela hesitação que te acompanhou por tantos anos. Imagine olhar para o espelho e finalmente enxergar alguém que você admira, alguém que você respeita. Essa não é uma fantasia distante. É a sua essência tentando emergir. É o futuro que já existe dentro de você, só esperando sua permissão para nascer. E eu sei o que você está pensando agora. Que isso parece grande demais, que isso parece pretensioso demais. Mas quer saber? É exatamente por isso que você deve persegui-la. Porque se a sua visão não te intimida, ela é pequena demais. E você não nasceu para viver pequeno. Você não nasceu para passar despercebido. Você não nasceu para ser só mais um rosto apagado numa multidão de desistentes. Por isso, você precisa transformar a sua mente num estúdio onde essa visão seja projetada. Todo santo dia. Ela não pode existir só de vez em quando, só nos momentos em que você se sente motivado. Não, ela tem que estar diante de você quando tudo der errado, quando a força faltar, quando os velhos hábitos tentarem te puxar para trás. É nessas horas que a visão se torna uma arma, porque você pode perder ânimo, pode perder disciplina, pode até tropeçar, mas quando a sua visão está clara, você nunca perde o rumo. E tem mais, ninguém vai acreditar na sua visão antes de você. Não espere isso, não peça isso, porque é sua responsabilidade carregá-la sozinho até que ela se torne impossível de ser ignorada. Você não precisa de aplausos. Você só precisa da convicção silenciosa de que ela já é real dentro de você. Então, a partir de agora, cada ação sua, cada decisão sua, cada palavra que você escolhe dizer ou calar, tem que nascer dessa visão. Como se você já fosse a pessoa que quer ser. Porque no final das contas, é isso que muda tudo. Você não espera o futuro chegar para agir como ele exige. Você age hoje como alguém que já chegou lá. E não se engane, isso não é teatro. Isso não é fingimento. É assim que se constrói identidade. Cada vez que você se comporta como a pessoa que quer ser, você mata um pouco mais a versão fraca que você foi. Cada vez que você escolhe ser congruente com sua visão, você reforça para si mesmo que não há caminho de volta. O mundo respeita quem carrega uma visão clara. O universo responde a quem se recusa a se perder em distrações e ruídos. Porque nada é mais poderoso do que alguém que caminha com propósito. Alguém que não espera permissão para projetar a própria grandeza. Então lembre, sua mente é um estúdio. O que você projeta, você vive. E se você não projetar nada, nada além de mediocridade vai te encontrar. Mas se você tiver coragem de projetar algo grande, algo que faça o chão tremer só de pensar, cedo ou tarde, esse cenário vai deixar de ser apenas mental, e vai se tornar real diante dos seus olhos. Porque a mente não distingue fantasia de destino. Ela só segue o roteiro que você escreve. E a pergunta que fica é: você vai continuar encenando a mesma história fraca de sempre, ou vai ousar projetar algo digno da sua verdadeira grandeza?
Agora que você começa a projetar essa visão clara dentro de si, talvez já tenha percebido algo incômodo, por mais nítida e poderosa que ela seja. Nada nela vai se materializar por acaso. Nenhum sonho, por mais justo ou merecido, se realiza sem um plano para sustentá-lo. É aqui que muitos caem na armadilha de acreditar que basta visualizar, sentir e desejar forte o bastante, quando na verdade, isso é só o início. O que separa os sonhadores dos realizadores é a capacidade de transformar visão em estratégia, e estratégia em execução. Porque sem um plano, você não está em movimento. Você está à deriva. Pode até parecer ocupado, pode até parecer dedicado, mas na prática, você está só apagando incêndios, correndo atrás do que aparece, reagindo ao invés de comandar. E essa é a armadilha mais traiçoeira de todas: parecer ocupado para não encarar o fato de que você não tem direção. É como girar numa roda gigante, há movimento, mas não há progresso. Você sobe, desce, gira, mas não sai do lugar. Você não pode mais se dar ao luxo de ser alguém sem plano. Não depois de ter sentido o gosto do que pode ser. Porque um homem ou uma mulher com visão mas sem plano está fadado a repetir o passado. Sempre. E quanto mais você repete, mais fraco o desejo fica, mais baixa a chama que você acendeu. E eu sei por que tanta gente foge de planejar, porque planejar exige honestidade brutal com a realidade. Exige que você olhe para os números que não gosta de ver, para os hábitos que não tem coragem de admitir, para o tempo desperdiçado em distrações. Exige que você encare os buracos no caminho sem mais desculpas, sem mais ilusões. E isso dói, mas essa dor é necessária, porque só ela te mostra onde você está realmente, para que você saiba como chegar onde quer. Um plano não precisa ser perfeito. Ele precisa ser claro. Ele precisa ser ser. Quando você escreve um plano e assume o compromisso com ele, você diz para si mesmo: eu não confio mais na sorte. Eu confio na minha disciplina. E isso muda tudo. Porque o plano não te deixa depender de como você acorda amanhã. Ele já está lá para guiar seus passos mesmo quando a motivação desaparecer, e ela sempre desaparece. E não se iluda, você vai tropeçar mesmo com o melhor dos planos. Você vai falhar. Você vai errar feio algumas vezes. Mas errar com um plano ainda é mais digno do que acertar por acidente. Porque cada erro te ensina a ajustar a estratégia, a melhorar os passos, a reforçar sua clareza. Enquanto quem não tem plano nenhum só se perde cada vez mais, sem nem perceber. Você precisa se comprometer com o caminho e segui-lo com tudo o que tem. Um plano não é uma prisão, é o mapa que te tira do labirinto, porque sem ele, você vai acabar aceitando qualquer atalho, qualquer distração, qualquer oferta que apareça no caminho, mesmo que ela te leve para longe do que você realmente quer. E não importa se no começo parece pequeno, simples, até banal. O mais importante é que você escreva. Coloque no papel o que vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer. Não guarde na cabeça, porque a mente é traiçoeira. Ela te convence de que você se lembra, mas no dia seguinte já te faz duvidar. Um plano bem feito é a prova escrita de que você não está mais disposto a negociar com a mediocridade. E essa é uma escolha que poucos fazem, porque dá trabalho, porque não é glamourosa, porque ninguém aplaude você sentado sozinho com uma folha em branco decidindo seu destino. Mas essa é a diferença. Os que escolhem planejar enquanto todos estão distraídos são os que serão aplaudidos depois. Então seja sincero consigo mesmo agora. Você tem um plano ou só está esperando ver o que acontece? Você tem um mapa ou só está rodando em círculos, se enganando com o movimento? Você já decidiu o caminho ou ainda está à mercê do que o mundo decidir por você? Olhe para dentro, com honestidade. Responda sem medo. Comenta aí, se quiser. Não para mim, mas para você mesmo. Você já tem clareza do que quer construir daqui para frente? Porque a resposta para isso vai dizer exatamente por que você está onde está. E mais importante, vai determinar onde você será capaz de chegar. E você não nasceu para se perder nesse caminho. Não agora. Não depois de ter vindo tão longe. E agora que você começa a sentir o peso e a clareza de ter um plano, surge diante de você o obstáculo mais traiçoeiro de todos, a dúvida. Porque mesmo com a visão clara, mesmo com o desejo queimando no peito, e mesmo com o plano traçado,
A sua mente vai tentar negociar com você. Ela vai sussurrar aquelas mesmas mentiras que te mantiveram preso por tanto tempo. E se não der certo? E se não for o momento? E se eu estiver exagerando? Essa é a armadilha mortal da indecisão. Ela é sutil, silenciosa, quase elegante. Não aparece como medo explícito. Não. Ela se disfarça de prudência, de cautela, de responsabilidade. Mas na verdade, a indecisão nada mais é do que medo travestido de lógica. Ela te paralisa, e pouco a pouco, te faz recuar até que você aceite viver menor do que deveria. E é aqui que você precisa ser mais firme do que nunca. Porque a verdade é uma só, a dúvida mata mais sonhos do que qualquer fracasso. Você pode tropeçar 100 vezes ao longo do caminho, e ainda assim se levantar, corrigir, aprender, mas hesitar no momento em que o destino te chama. Isso não tem volta. Cada vez que você posterga uma decisão importante, você permite que a versão fraca de si mesmo ganhe fôlego. Ela cresce na sua indecisão, alimenta-se da sua hesitação, ri cada vez que você diz para si mesmo, amanhã eu resolvo. É por isso que tantos passam a vida inteira sentados na arquibancada, assistindo outros viverem a vida que eles mesmos sonharam. Não por falta de talento, não por falta de oportunidade, mas por medo de decidir. E você já sentiu isso antes? Já sentiu seu coração batendo forte ao ter que escolher algo grande, algo que poderia mudar tudo, e recuou? Disse para si mesmo que não era o momento certo. E até hoje isso pesa dentro de você. Você precisa entender que decisão é poder. Ela é a ponte que liga quem você é hoje a quem você pode ser amanhã. Não existe conquista sem decisão rápida e firme. E não existe grandeza para quem espera se sentir pronto. Você nunca vai se sentir pronto. Você nunca vai ter todas as garantias. Você nunca vai saber se é o caminho certo antes de caminhar por ele. E não é só sobre escolher. É sobre como você escolhe. Quem conquista grandes coisas decide rápido e muda devagar. Enquanto quem fracassa decide devagar e muda rápido. Porque a hesitação é prima da desistência. Cada vez que você demora para agir, você treina sua mente a recuar. Cada vez que você demora para dizer sim ao seu próprio destino, você ensina seu corpo a duvidar de si mesmo. Essa é a diferença dos que marcam a história. Eles não esperam que a coragem apareça. Eles decidem antes. Porque a coragem não vem antes da decisão. Ela só nasce depois que você pula. Ela só cresce quando você já está no meio do campo de batalha. E você não pode mais perder tempo consultando a opinião de quem não sonha como você sonha. Não pode mais pedir autorização para quem não tem nem coragem de escolher por si mesmo. Essa é a sua vida. Essa é a sua guerra. Essa é a sua escolha. E ninguém vai vir te entregar a permissão que você procura. Então ouça, enquanto você hesitar, nada muda. Enquanto você adiar, tudo continua igual. Enquanto você não declarar de forma inegociável, é agora, a sua vida vai ser refém do acaso. E a pior parte é que você vai acabar se convencendo de que isso é normal. Vai começar a acreditar que a mediocridade é inevitável. Vai começar a chamar essa covardia de realidade. Mas eu sei que você não chegou até aqui para isso. Você já provou para si mesmo que é capaz de mais. Você já começou a matar a versão fraca. Já se comprometeu com sua visão. Já traçou o seu plano. E agora só falta uma coisa: decidir. Sem volta. Sem desculpas. Sem talvez. Quando você finalmente decide, de verdade, sente algo diferente. Uma chama silenciosa começa a crescer dentro do peito. Ela não faz alarde, não grita. É apenas um calor firme que avisa: você cruzou a linha. Só que é aqui que muita gente se engana. Porque decidir não significa que tudo vai fluir de forma fácil. Não significa que os obstáculos desaparecem, ou que a dor vai dar trégua. Ao contrário, é depois da decisão que a vida testa você mais duramente. É depois que você escolhe que as muralhas se levantam para saber até onde a sua coragem vai. E você precisa estar preparado para isso. Porque o que separa os que realizam dos que ficam pelo caminho, não é o talento. Não é a sorte. Não é sequer o plano. É a persistência brutal diante da tempestade. Porque vai doer, vai cansar, e vai demorar mais do que você gostaria. O que ninguém te contou é que a maior parte do caminho é escura. Cheia de dias em que parece que nada está mudando.
cheia de manhãs em que você acorda e tudo dentro de você quer desistir, cheia de noites em que você olha para o espelho e se pergunta se vale mesmo a pena continuar. E é nesse ponto que a versão fraca espreita, porque ela não foi completamente destruída ainda. Ela está ali, à espreita, esperando você fraquejar para poder voltar. Ela aparece quando você tropeça, sussurra quando você falha, sorri quando você cai. Ela te diz que ninguém está vendo mesmo, que você já tentou demais, que é hora de parar. E é justamente nesses momentos que você precisa ser mais forte do que nunca. Porque esses dias não são um sinal de que você está no caminho errado. Eles são a prova de que você está indo na direção certa. Porque a mediocridade é fácil. O fracasso é confortável. Só quem desafia o destino é testado pela dor. A persistência é isso, continuar mesmo quando nada parece funcionar. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando todos os motivos para parar parecem maiores. É erguer a cabeça mesmo quando os joelhos sangram. É lembrar da sua visão mesmo quando o mundo tenta apagá-la. E não importa quantas vezes você caia. Não importa quantas portas se fechem. Não importa quanto o chão pareça sumir sob os seus pés. Porque enquanto você continuar, enquanto você não aceitar a derrota como opção, a versão fraca não consegue assumir o controle. Ela não sobrevive à sua insistência. Você não precisa acertar sempre. Você só precisa se recusar a parar. Um dia a mais, um passo a mais, uma tentativa a mais. Porque a verdade é simples e dura, a maioria não fracassa porque é incapaz. A maioria fracassa porque para cedo demais. E você já chegou longe demais para se dar ao luxo de parar agora. Você já passou por dores que outros não suportariam. Já enfrentou guerras internas que ninguém nunca vai saber. Já andou quilômetros no escuro sem nenhuma certeza. E mesmo assim, você está aqui. Então nunca subestime a força que já existe em você. Nunca esqueça o que já superou para chegar até aqui. Porque cada cicatriz que você carrega é a prova de que você sabe resistir, de que você é mais forte do que imagina. E se você ainda tem dúvidas, pense nisso: quantas vezes você já acreditou que não aguentaria, e aguentou? Quantas vezes achou que seria o fim, e continuou? Quantas vezes se sentiu quebrado por dentro, mas ainda assim se levantou? Essa é a força que a sua versão fraca nunca vai ter. Ela não sabe sofrer. Ela não sabe insistir. Ela não sabe resistir à dor. Só você sabe. Só a sua versão verdadeira, a indomável, é capaz de caminhar mesmo sangrando. E no final das contas, é essa a diferença entre a mediocridade e a grandeza. A mediocridade para na primeira pancada. A grandeza continua, mesmo ferida. Então prepare-se para os dias difíceis. Eles vão vir, eles sempre vêm, mas em vez de fugir deles, receba-os como parte do processo, porque são eles que forjam o seu caráter, são eles que testam sua fé, são eles que destroem, de vez a versão fraca que ainda tenta se agarrar em você. E quando eles passarem, e eles sempre passam, você vai perceber que não é mais o mesmo, que não é mais aquela pessoa que se dobrava às primeiras dificuldades, que não é mais alguém que recua diante do medo. Você vai perceber que cada cicatriz que ganhou nesse caminho não foi um sinal de fracasso, foi um troféu, um lembrete de que você não quebrou, de que você não cedeu, de que você foi até o fim, mesmo quando o mundo jurava que você não conseguiria. E isso, no fim, é tudo o que importa, seguir em frente quando todos teriam parado. Não porque era fácil, mas porque você sabia que jamais perdoaria a si mesmo por desistir. E porque desistir significaria entregar sua vida de volta para a versão fraca. E isso você nunca mais vai permitir. E agora que você resistiu ao fogo, que provou para si mesmo que não é feito de vidro, que não vai se quebrar na primeira tempestade, vem o momento mais poderoso dessa jornada: compreender que você não precisa, e não deve, continuar sozinho. Porque toda grande transformação só se completa quando você entende que sua força não foi feita só para você. Ela é a centelha que acende outros ao seu redor. É a chama que ilumina o caminho de quem ainda está na escuridão. Você não chegou até aqui para se isolar num pedestal. Você chegou para ser uma prova viva de que é possível vencer a si mesmo. Você chegou para se tornar alguém que inspira apenas por existir. Porque cada vez que você mata a sua versão fraca, você cria um espaço no mundo para alguém mais forte ocupar.
Cada vez que você escolhe não desistir, você ajuda a construir um mundo onde desistir não é a regra. E é por isso que você não pode mais se esconder. É por isso que a sua vitória importa. Ela não é só sua. Ela é de todos que ainda não tiveram coragem de dar o primeiro passo. Cada vez que você se levanta, mesmo com medo, você mostra para outros que eles também podem. E cada vez que você abre a boca para falar sua verdade, você cala as mentiras que o medo espalha pelo mundo. Por isso, não se envergonhe da sua força. Não disfarce sua disciplina para não incomodar. Não esconda sua nova identidade para não ferir egos frágeis ao seu redor. O mundo precisa de você assim inteiro e indomável, impiedoso com a mediocridade e generoso com a coragem. E talvez você não perceba ainda, mas assistir isso hoje, ouvir essas palavras agora, não foi por acaso. Você não tropeçou aqui por acidente. A vida te trouxe até aqui, porque já é hora de você sair da fila dos que sonham e entrar na arena dos que conquistam. Já é hora de você parar de assistir aos outros vivendo e começar a construir a sua própria história. Você não é mais um rosto apagado na multidão. Você não é só alguém que sobrevive. Você é alguém que escreve, com as próprias mãos, um legado que vai ecoar muito depois que você se for. Você é um soldado do futuro que escolheu não recuar. Você é um símbolo vivo de tudo o que é possível quando a coragem fala mais alto que a dúvida. Então faça algo agora, para selar esse momento. Não só por mim, por você mesmo. Para registrar no seu coração que você está pronto para ser visto, para ser ouvido, para ser lembrado. Inscreva-se aqui, para caminhar junto com todos que decidiram deixar a versão fraca para trás. Curta esse vídeo, para marcar no seu íntimo que você não é mais espectador. E comente aqui embaixo o que despertou em você, porque quando você escreve, você declara ao mundo: eu estou aqui, eu escolhi não ser invisível, eu escolhi não ser esquecido. E nunca se esqueça disso, você faz parte de uma minoria privilegiada. A minoria que ousa, a minoria que decide, a minoria que não espera mais ninguém para começar a viver de verdade. E é essa minoria que transforma o mundo. Então respire fundo. Sinta o peso do que você deixou para trás. Sinta a leveza do que você está se tornando. E caminhe. Porque hoje você não é mais quem era quando começou a ouvir isso. Hoje você é alguém que olhou no espelho, matou o impostor e decidiu ser lembrado pelo que nasceu para ser. O mundo não vai esquecer quem você está escolhendo ser agora. E nem você vai. Porque daqui para frente a história não será mais escrita por medo, mas por coragem, por ação, por você.